Oi, que bom que você chegou aqui. Eu sou o pastor Semei Gondim e você está no canal Tempo 3. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora para que você não esqueça. Depois que você terminar de assistir esse vídeo, dê uma olhada no conteúdo. Você vai descobrir que há muita coisa relevante para a tua carreira cristã. E se você não quiser ficar de fora das novidades que estão sendo colocadas aqui no canal, aperta lá no sininho e escolhe a palavra todas. Assim você receberá um aviso de todas as vezes que o canal receber uma nova atualização. Muito bem, hoje eu estou aqui para falar a respeito de um assunto que na realidade eu ouvi pela primeira vez numa pregação do pastor Manolo Damasio. A base dessa pregação foi o Salmo 90, verso 12. Você sabe o que está escrito lá? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Eu não sei se você já percebeu, mas Deus está sempre nos chamando a prestar atenção nos números na Bíblia. Por que os números são tão importantes? Por que alguns deles são tão recorrentes? Me parece que a questão do uso dos números na Bíblia tem o objetivo de nos fazer entender a linguagem divina ou dar uma ênfase a determinados assuntos que Deus considera importantes. Pois Deus se revela a nós, seres humanos, de acordo com as nossas limitações, com as dificuldades que nós temos que dizem respeito às coisas do céu. Então Jesus, ao ensinar os discípulos, muitas vezes ele tomou a palavra por base, as escrituras do seu tempo. E ele ampliava os assuntos de forma a considerar a cultura e a contextualização daquelas pessoas que sempre estavam ali para lhe ouvir. A linguagem humana é sempre limitada, imperfeita. A nossa capacidade de comunicação fica sempre a desejar, principalmente a nossa capacidade de interpretação das coisas celestiais. Daí porque precisamos da iluminação do Espírito para entendermos as coisas do céu. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Você já percebeu que às vezes nós temos experiências especiais com Deus e que muitas vezes é tão difícil processá-las e transmitir para as pessoas o tipo de emoção e de sensação que tomou conta da gente naquele momento? Deus, na tentativa de se fazer compreender melhor, ele se acomoda à realidade humana. Os teólogos dão um nome para isso, acomodação divina. De forma prática, para você entender, é como uma água que é colocada num copo e toma a forma do copo. Se você observar bem, Deus utilizou muitas vezes os números para nos fazer entender determinadas coisas. Ele utilizou esses números de forma didática. A sua intenção era nos fazer aprender, compreender os mistérios da salvação, a grandeza do seu amor. Estudiosos dizem que os números na Bíblia possuem 3 classificações: o uso convencional, o uso retórico e o uso simbólico. O uso convencional se refere a questões matemáticas. O uso retórico vai além da matemática. Ele se refere a conceitos e pensamentos. Vocês já devem ter ouvido falar. Os babilônicos, por exemplo, davam uma ênfase muito grande ao número 6. Eles estavam sempre atribuindo símbolos a este número. Os hebreus também traziam consigo essa característica. E eles consideravam alguns números extremamente simbólicos. O número 3, por exemplo, que é sempre atribuído a Deus, a Trindade, ou até mesmo nas visões do profeta Isaías, quando ele via os anjos honrando e santificando a Deus, e pronunciando 3 vezes a palavra santo, santo, santo. Muitas vezes o número 3 aparece na palavra de Deus para dar ênfase a algum assunto que Deus considera importante, para destacar alguns conceitos. Temos o número 12 que aparece em muitos lugares de formas diferentes. Os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel, as 12 legiões de anjos citadas por Jesus no momento em que ele estava sendo preso, naquele episódio que Pedro corta a orelha do soldado. A multiplicação de 2 vezes 12, que compõe o número 24, exatamente o número dos anciãos visto por João em Apocalipse. Sem falar dos 144 mil, que também é um múltiplo de 12. E quanto ao número 6? O número 6 também aparece de forma simbólica muitas vezes na palavra de Deus. Foi no 6º dia que o homem foi criado. Normalmente o número 6 é atribuído à imagem humana. É um número humano, um número de homem. Como já falei anteriormente, para a Babilônia o número 6 também era muito importante. E em Apocalipse nós vemos esse número se repetindo 3 vezes para compor o número da besta. O que falar do número 7 então? Considerado o número da perfeição, ele aparece mais de 360 vezes na palavra de Deus. E isso sem falar dos seus múltiplos.
7, além de ter sido o período da criação, também marcou o fechamento da criação através do estabelecimento do sábado no 7º dia, dia consagrado e separado por Deus para que ele seja adorado de forma exclusiva. Enoque foi pai da 7ª geração depois de Adão. Lameque, pai de Noé, viveu 777 anos. Noé passou 7 dias dentro da arca até que o dilúvio viesse. Por 7 dias também o povo de Deus rodeou a cidade de Jericó. Elias orou 7 vezes pedindo a Deus chuva. E olha que coisa interessante, Jesus realizou 7 milagres no 7º dia, 7 milagres no sábado, 7 demônios que foram expulsos de Maria Madalena, aquele número de continuidade, de infinitude que Jesus usou para dizer aos apóstolos quantas vezes nós devemos perdoar o nosso próximo. Não somente 7, mas 70 vezes 7. Se formos a Apocalipse, então nem se fala. São 7 igrejas, 7 cartas, 7 castiçais, 7 espíritos, 7 pragas. Você percebe? Mas assim como ouvi na pregação do pastor Manolo, eu gostaria de destacar o número 40. Normalmente o número 40 representa um período de preparação ou um período de julgamento. Um período preparatório para algo grandioso que está por vir. Um período de prova. A execução do juízo de Deus sobre a terra através do dilúvio durou 40 dias. A vida de Moisés, que foi separada em 3 ciclos de 40 anos. 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos com o povo de Deus no deserto. 40 anos foi o período do reinado de Davi e do reinado do rei Salomão. Por 40 dias Golias insultou o povo de Deus e insultava o próprio Deus. Elias jejuou 40 dias. O período de misericórdia que Deus deu para a cidade de Nínive também durou 40 dias. Por fim, Jesus ficou 40 dias no deserto para ser tentado e logo depois de ressuscitado, 40 dias com os apóstolos antes de ascender ao céu. Para o povo hebreu, o número 40 representava também julgamento, investigação, provação, teste. Foram 40 dias o juízo sobre a terra no período do dilúvio. Por 40 dias Moisés jejuou antes de receber a Torá, aqueles conceitos que deveriam ser a base do comportamento do povo de Deus e a forma como eles deveriam ser julgados. Jesus também teve a sua fidelidade julgada, avaliada nos 40 dias que ele esteve no deserto. Esses 40 dias que Jesus ficou no deserto faziam uma relação direta com os 40 anos que o povo de Israel ficou no deserto sendo provado. Se você for comigo até o livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, você vai descobrir por que o povo de Israel foi levado ao deserto. Veja o que diz: "E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos pelo deserto, para te humilhar e para te provar, para saber o que havia em teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não." Você percebeu? Jesus também foi levado ao deserto para ser provado. E vejam que coisa impressionante. 40 dias antes da tentação de Jesus, Jesus estava sendo batizado e ele ouve a voz do Pai dizer: "Este é o meu Filho amado em quem tenho prazer." Era a declaração do Pai, uma declaração pública de que Jesus era o Filho de Deus. E agora, no momento da tentação de Jesus, 40 dias depois, quando ele estava no seu momento mais difícil, mais fragilizado, Satanás se apresenta para tentá-lo e usa justamente a sua capacidade de colocar dúvida no coração das pessoas. Ele diz a Jesus: "Se tu és verdadeiramente o Filho de Deus." Conseguiu perceber a relação? 40 dias antes, Deus declara que Jesus é o seu Filho. 40 dias depois, no momento mais difícil, Satanás se apresenta e diz: "Se tu és o Filho de Deus." Como é que Jesus responde a Satanás na hora da tentação? A resposta de Jesus a Satanás aparece justamente no verso 3 de Deuteronômio capítulo 8. "E ele te humilhou e permitiu que tivesses fome, e te alimentou com o maná, que não conhecias, nem teus pais conheciam, para que soubesses que o homem não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, o homem viverá." Olha que coisa incrível, querido. Olha que coisa incrível, minha querida. Deus sustentou o povo, o seu povo no deserto através do maná.
mas deixou claro para o povo de que não é só de pão que o homem vive. Jesus, em sua sabedoria, conhecedor da palavra, para enfrentar a Satanás, ele usa justamente esse texto, que vai promover aqui uma ligação entre os 40 dias no deserto que o Senhor Jesus ficou para ser tentado e os 40 anos de Israel no deserto. Ah, se Israel entendesse a palavra de Deus, que nem só de pão vive o homem, mas se amassem totalmente ao Senhor, se tivessem se dedicado exclusivamente ao Senhor, quão seria diferente a história de Israel. Israel pode ter falhado no deserto, mas o Senhor Jesus venceu no deserto. Você percebe que coisa maravilhosa há por trás desse ensinamento? Talvez agora você entenda porque nós abrimos este vídeo com o texto de Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Há quanto tempo você vive no deserto? Há quanto tempo você tem sofrido e atravessado um deserto que você muitas vezes pensa que não vai suportar? Assim como Jesus foi levado para ser provado e venceu, se estivermos em Cristo, podemos atravessar esse deserto e sermos vitoriosos. Venha comigo até o Salmo 39, 4 a 7. Senhor, faz-me conhecer o meu fim e a medida dos meus dias, o que ela é, para que eu possa saber o quão frágil eu sou. Eis que tu fizestes meus dias como um palmo, e a minha idade é como nada diante de ti. Verdadeiramente, todo homem em seu melhor estado é totalmente vaidade. Certamente, todo homem caminha em uma aparência vaidosa. Certamente, se perturbam em vão. Ele amontoa riquezas e não sabe quem as espalhará. Agora, Senhor, pelo que espero, minha esperança está em ti. Amém? A nossa esperança deve estar na pessoa de Jesus. E sabe por quê? Porque todos nós fomos chamados por Deus, assim como o povo de Israel, para atravessar um deserto. Todos nós passaremos por um processo de humilhação, de prova, de juízo, de investigação. Seremos avaliados como Jesus foi, seremos avaliados como o povo de Israel foi, mas a nossa alegria, a nossa certeza, a forma como nós devemos contar os nossos dias, deve estar baseada na vitória de Cristo no seu deserto. Ele mesmo nos ensinou essa questão da dependência, dizendo, sem mim nada podeis fazer. E a sua palavra também reforça, em Cristo nós somos mais que vencedores. Você já se perguntou se os seus dias não possuem o mesmo objetivo espiritual que os dias que foram dados ao povo de Israel enquanto ele estava no deserto? Você está atento aos seus dias e contando cada dia como uma porção de amor de Deus, preparando você para algo superior, para algo muito maior do que você imagina? Eu não sei qual deserto que você está atravessando, eu não sei pelo que você está passando, eu não sei há quantos dias você está sofrendo. Mas uma coisa eu sei, porque é a palavra de Deus que me ensinou e ela não pode errar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Israel podia não entender porque foi conduzida ao deserto e porque passou por tantas privações e sofrimentos ali. Mas Deus tinha o objetivo de preparar um povo para algo muito maior. Os planos de Deus para Israel eram gigantescos, assim como os planos de Deus para mim e para você são gigantescos. Creia, meu amigo, minha amiga, a mão de Deus está acompanhando você, guiando você. A boa mão de Deus está te guiando por esse deserto de aflições que você tem vivido. Ele não prometeu nos livrar destes desertos, mas Ele prometeu estar conosco. Ao partir, Ele disse aos discípulos, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse, não deixarei vocês sozinhos. Creia, meu amigo, minha amiga, não importa o que você está passando. Aprenda a contar os seus dias, porque eles estão trabalhando para cumprir um propósito que Deus estabeleceu para você. Apodere-se dessa bênção, viva com alegria, tenha certeza do amor de Deus. Eu espero que essa mensagem traga esperança para você. Eu espero que essa mensagem faça você respirar fundo, retomar o fôlego, pegar forças novamente para continuar a tua jornada. Eu estarei orando por você e espero que você também ore por mim. O meu desejo para você hoje é simplesmente esse. Que você aprenda a contar os seus dias. Que você aprenda a entender o porquê dos teus desertos. Um grande abraço, fique na presença de Deus e até o nosso próximo vídeo.